discussão que estava rolando, que era sobre caminhos e ter caminhos, e eu achei interessante e complexa, porque primeiro que eu não consigo entender o que é ter caminhos para religiões de matriz afro, porque cada um fala de uma coisa e sim, são completamente conflitantes as ideias do pessoal. E sim, eu assisti muitos vídeos, muitos e muitos vídeos. Então eu vou trazer o que seria ter caminho no taoísmo. Quem quiser me explicar o que é ter caminho, assim, eu não entendi, porque é muita opinião conflitante. O que eu entendi, tá, é que, assim, só funciona se você tem caminho, tá? Então é uma estrada aberta, ok? Foi isso que eu entendi. Se a sua estrada tá fechada, você não abre no facão. Foi isso que eu entendi, tá? Mas vamos falar sobre o que é ter caminhos no taoísmo. A gente tem ideia de Dao, né? Que lembra um pouquinho a ideia de Dharma, tá? Mas não é exatamente a mesma coisa. Dao é aquilo que é a ordem do universo. E lembra que a gente não tem só a ordem do universo, tá? A gente tem um completo caos, né? E pra gente poder dar ordem no universo, a gente precisa entender que pra gente poder viver no universo, no meio desse caos, tem sempre um caminho de menos resistência. E esse caminho de menos resistência é o seu Dao. Então, vocês vão perceber na vida que tem sempre um caminho que parece que você está dando murro em ponta de faca. Que assim, não quero dizer que você não conseguirá, tá? Só quero dizer que você vai passar a vida inteira lutando naquele caminho. Então, assim, eu me lembro até hoje que a minha vida na faculdade era um pé no saco, era um inferno. Tudo dava errado. Tudo, sabe? Eu amo história, né? E assim, foi muito importante pra minha vida. Eu uso até hoje. Tudo que eu aprendi na USP, tudo, assim, eu sou totalmente agradecida por aquela faculdade. Primeiro porque, assim, foi um lugar em que eu me encontrei, porque afinal de contas, eu sempre fui estranha na escola, todo mundo me achava estranha. E, assim, talvez não fisicamente. Fisicamente eu sou o quê? Eu sou pequenininha, eu sou, né, enfim, e isso é um pouco estranho para algumas pessoas, mas eu abro a boca, eu não consigo me encaixar quando eu abro a boca, tá? Então, assim, quando, assim, as pessoas estão falando, por mais que eu mascare meu autismo, a minha cara normalmente tá assim. Tipo, eu não consigo mascarar as minhas expressões muito bem. Porque agora eu tô falando no vídeo, assim, eu pareço razoavelmente normal, mas eu não sou, tá? Então, assim, na faculdade, gente, eu fiz FIFELESH. Todo mundo naquele lugar é estranho. Tipo, não tem um que se salve. Então, lá, eu acho que eu era mais normal do grupo. Então, gente, lá eu me sentia... Então, vocês entendem que lá eu não era um peixinho fora d'água. Então, pra mim, aquela faculdade foi interessante. Mas assim, gente, eu escolhi o orientador errado, tá? Eu escolhi um orientador extremamente machista. Que ele era o que eu gostaria de estudar, mas o orientador não era aquilo que eu esperava, né? Eu escolhi porque ele era extremamente inteligente, mas na minha cabeça de autista não fazia sentido que a pessoa fosse uma pessoa, né? Eu deveria ter ido fazer História da África com a minha professora maravilhosa, Vicemba. Eu amo você até hoje. Adoro a Vicemba, gente. Deveria ter ido fazer História da África com a Vicemba. Deveria. Não fui. Mas, assim, parecia que era tudo difícil, era tudo dando errado. Essa história do meu mestrado é ridícula, né? Então, eu fui fazer o mestrado, o João Manuel Monteiro, lembro do nome do professor até hoje, faz, sei lá, 20 anos que... Não faz 20 anos, faz 15 anos. Sei lá.
O professor, ele não conseguia depositar a minha nota no Janus, sendo que a minha nota era A. Ele não conseguiu colocar a minha nota e eu perdi o mestrado. Foi por isso que eu perdi o mestrado. Não perdi o mestrado porque a tese era ruim, não perdi o mestrado porque o povo da banca não gostou. Perdi o mestrado porque o professor não conseguiu depositar minha tese. Então, assim, vocês percebem que tem um caminho que ele é muito difícil. É um caminho que, sim, você pode lutar e você vai um dia chegar lá. Só que é muito, muito esforço. E tem outros caminhos que, assim, o negócio vai que ele desliza. O meu caminho na cartomância é um caminho que, assim, nunca tive dificuldade. Desde o primeiro dia que o meu guia falou, trabalhe com isso, faz isso, tá na hora de você atender o seu chamado e fazer aquilo que eu tô falando pra você fazer faz tempo. Apareceu do nada cliente. Assim, eu tava, tudo bem, eu já tinha clientes anteriores e tal, porque eu já estudava isso fazia muito tempo, né? Mas no dia, eu não sei de onde veio. Eu não sei. São coisas que, assim, vocês percebem que tem um caminho que é mais fácil. Que sim, pode ter a ver com contratos. Pode ter a ver com destino, não sei. Pode ter a ver com o seu Baizan. Pro taoísmo, sim, tem a ver com a data do seu nascimento, com o ano do seu nascimento e com o seu destino, tá? Então, assim, é um caminho que vocês vão perceber que a resistência mínima, ele é mais fácil. E cada um tem um desses, que a gente chama de caminho de alma. É um caminho do Dao. E na teoria dá pra você descobrir isso pelo seu Baizan. Tem mestres taoístas que descobrem, tá? Eu não faço isso. Eu não tenho essa habilidade, eu não... Sim, essa é a ideia de Dao. O caminho da menor resistência. Porque quando você começa a seguir aquilo que faz sentido pro seu Dao, você encontra um caminho mais fácil, um caminho de equilíbrio, um caminho em que todas as forças se equilibram. E se tá tudo equilibrado, ele é muito mais fácil, você vive menos caos. É o caminho do Wu Wei, o caminho sem ação, que você precisa fazer menos. Quanto menos você faz, e eu não digo não trabalhar, não se esforçar, mas é só o caminho da menor luta, entende? E isso é o caminho do Dao. Eu não sei se eu consegui explicar. Mas ele não implica no fato de que você não consegue abrir um outro caminho no facão. Você consegue. Se, por exemplo, cartomância é o que você quer, mas por acaso não é o seu Dao nessa vida, você consegue. Você consegue. Você trabalha e você consegue. Inclusive, essa coisa de colocar trabalho muito forte no taoísmo, de você ir lá e trabalhar e fazer, e o fator humano ele ser muito, a força do fator humano ser muito importante. Você consegue mudar o seu destino. E para isso você pode usar várias coisas, né? E a gente tem talismã para isso, a gente tem proteção para isso, a gente tem magia para isso, a gente tem um monte de coisa para isso. O humano, ele altera. Será que eu consegui explicar?